Senta aqui comigo, minha filha. Chega mais pertinho. Porque essa história não é daquelas que se ouve de longe, não. Essa tem que entrar direto no peito. Sabe, atravessar o osso, rasgar por dentro, queimar devagarinho. Eu sei que tu gosta de ouvir meus causos antigos, mas esse é diferente. Não é conto de Natal, nem lembrança de infância boa. Não é história que se conta sorrindo. É daquelas que ficam entaladas na garganta da gente por 50, 60 anos. Mas hoje eu resolvi abrir essa ferida. Porque talvez alguém precise saber que é possível sobreviver. Mesmo quando parece que a vida inteira quer te engolir. Você tem certeza que quer ouvir? Porque depois que eu começar, não tem mais volta. Não tem mais como fingir que não sabe. E se tu for embora no meio, eu não te julgo. Porque não é todo mundo que aguenta segurar a dor de outra mulher. Mas se tu ficar até o fim, eu prometo te mostrar como, mesmo no meio do inferno, às vezes Deus planta uma semente de esperança. Tá bom. Ah, mas antes, me falaram e pedir pra dar like no vídeo e se inscrever no canal. Não sei muito dessas coisas, mas dizem que é importante. Então escuta. Eu tinha 7 anos e nessa idade, minha filha, o mundo devia ser feito de boneca, bolo de fubá e pé descalço no terreiro. Mas pra mim, era feito de medo. Eu lembro bem, como se fosse ontem. O barulho da porta rangendo, os passos pesados no assoalho, o cheiro de pinga misturado com suor sujo. Era sempre à noite. A casa era pequena, 3 cômodos, tudo grudado. Mas mesmo assim, parecia que ninguém ouvia nada. Nem minha mãe, que dormia na mesma parede fina que separava o quarto dela do meu. Ou talvez ouvisse, e fingia que não. A primeira vez que eu acordei com ele ali, parado na porta, só olhando, eu não entendi. Criança não entende. A gente só sente aquele arrepio, aquele nó na barriga. O corpo dizendo que tem alguma coisa errada, mesmo que a cabeça ainda não saiba o que é. Ele me chamava de Flor. Minha florzinha, ele dizia. E sorria. Aquilo me confundia, porque o sorriso dele não era bonito, era gelado, era torto. Depois ele ia embora como se nada tivesse acontecido. E no outro dia comia no mesmo prato que eu, mexia no meu cabelo, falava comigo como se eu fosse só uma menina qualquer. Mas eu não era mais só uma menina. Eu já tinha visto o monstro de perto. E ele usava o mesmo sobrenome que eu. No começo eu achei que era culpa minha, porque ele dizia que era. Que eu que deixava, que eu provocava, que era meu segredo com ele. E criança acredita, ainda mais quando não tem pra onde correr. Eu tentei contar pra minha mãe uma vez, uma só. E o olhar dela, minha filha, eu nunca mais esqueci. Ela não disse nada, só me deu as costas. No outro dia ele estava mais bravo que o normal. E eu entendi. Nunca mais. A partir daquele dia, eu virei silêncio. Acordava, vivia, dormia, como se fosse um bicho. Um bicho manso, amedrontado. Ninguém me via. Na escola eu era quieta. As professoras elogiavam. Diziam que eu era educada, que era madura para minha idade. Mal sabiam o peso que eu carregava nas costas. Eu rezava, viu? Toda noite. Eu pedia para Deus me tirar dali, ou me fazer desaparecer. Eu olhava para a janela e pensava: se eu abrir e correr bem rápido, será que consigo fugir? Mas eu era pequena e tinha medo do escuro, medo da rua, medo de tudo. Porque quando a gente cresce no medo, o mundo todo vira ameaça. Os dias passavam, devagar. E toda noite, eu me deitava fingindo dormir. Fingir era minha única defesa. Fingir que não ouvia. Fingir que estava doente. Fingir que não estava ali. Eu virei uma especialista em fingir. Um dia eu tentei me esconder no armário.
Fiquei lá encolhida, segurando o choro, com a respiração presa no peito. Ele me achou. Sempre achava. Como se tivesse um radar. E no outro dia, minha mãe olhou para mim com raiva. Como se eu tivesse feito algo de errado. Ela lavava a roupa dele, cozinhava para ele, cuidava dele. E eu ficava ali, invisível. Odiava minha mãe às vezes. Outras, tinha pena. Porque ela também era um fantasma. Andava pela casa como se não estivesse viva. Eu olhava para ela e pensava: será que um dia eu vou ser assim também? Um corpo andando, sem alma dentro? Mas ainda assim, eu queria que ela me visse. Que me pegasse no colo e dissesse: eu acredito em você. Mas ela nunca disse, nem uma vez. Só silêncio. E o silêncio, minha filha, machuca mais que grito. Às vezes eu acordava suando, depois de sonhar que tinha uma vida diferente. Uma casa onde eu pudesse brincar. Um pai que me chamasse de princesa de verdade. Uma mãe que ouvisse meu choro. Mas aí vinha o som da porta rangendo. E eu lembrava onde eu estava. A infância passou assim, sumida, engolida. E eu fui crescendo com esse buraco dentro. E ninguém via. Porque eu aprendi a sorrir por fora. Aprendi a mentir com o rosto. A enganar com os olhos. E quanto mais eu crescia, mais eu entendia que aquilo nunca ia ser só um pesadelo. Era a minha história. E por mais que eu gritasse por dentro, ninguém escutava. Até que um dia, uma pequena fagulha apareceu. Mas essa parte eu te conto depois. Porque agora eu preciso respirar. Tá tudo bem. Eu tô acostumada com esse peso. Mas falar isso em voz alta depois de tanto tempo ainda dói. Você ainda tá aí? Porque se tu tiver coragem de seguir ouvindo, eu continuo. Mas só se prometer que vai ficar até o fim. Porque o pior ainda tá pra ser contado. Você tá aqui ainda, né, minha filha? Obrigada por continuar, viu? É difícil abrir isso tudo. Mas é mais difícil ainda guardar por dentro por tanto tempo. Sabe, tem coisa que corrói a gente por dentro. Mas quando a gente põe pra fora, parece que dá pra respirar um tiquinho mais. Então deixa eu te contar como era conviver com aquele homem dentro da mesma casa. Como era ter o próprio medo como companhia diária. Cada canto da casa era um alerta. Cada barulho de passo era um sinal de perigo. E minha rotina era toda construída em torno de evitar ser vista. Evitar incomodar. Evitar tudo. Porque qualquer coisa podia ser motivo para ele me olhar daquele jeito que congelava minha espinha. A casa era simples. Chão de cimento. Parede fina. Uma janela que rangia quando o vento batia. E mesmo assim, eu não conseguia me esconder de verdade. O quarto dele ficava logo depois do nosso. O da minha mãe e o meu. E quando ele chegava tarde da noite, cambaleando, largando as botas sujas na porta, eu já sabia que o inferno ia começar de novo. Minha mãe fingia dormir. Sempre fingia. Às vezes nem fingia mais. Virava pro canto. E deixava. E isso doía mais do que tudo. Porque quando a gente é pequena, a gente acredita que a mãe vai nos proteger de tudo. Só que quando a tua mãe vira o rosto e diz com aquele olhar que você que provocou, que foi você quem atraiu, que foi você quem inventou tudo, minha filha, aquilo quebra a alma da gente de um jeito que não tem cola no mundo que conserte. Ele era grosseiro, mas com os outros sorria, cumprimentava os vizinhos, ajudava com o caminhão de feira. Todo mundo achava ele um homem bom, honesto, um trabalhador. E eu era só uma criança estranha, calada, assustada. Ninguém queria saber de mim, ninguém perguntava nada. E se perguntava, era minha mãe que respondia com aquele jeitinho doce e falso, dizendo que eu era muito imaginativa, que sonhava demais. Mas não era sonho, era pesadelo real, acordado, e todo dia se repetia de um jeito ou de outro. Às vezes era só o olhar dele, às vezes o jeito que ele sentava na beirada da cama
e ficava me observando como se eu fosse um bicho preso. Às vezes ele nem tocava, mas a presença dele ali já era invasão, já era dor, já era medo que se espalhava pelo meu corpo todo, como se eu estivesse sempre fugindo mesmo sem mover as pernas. Eu dormia de luz acesa, quando podia, ou coberta até o nariz, mesmo no calor, como se o lençol fosse escudo, como se pudesse me proteger. E quando ele falava meu nome em voz baixa, no escuro, minha alma congelava. Às vezes eu me fazia de morta, fingia estar com febre, dizia que estava doente, mas ele não se importava. Ele dizia que eu era dele e que ele fazia o que quisesse. E isso virava verdade dentro daquela casa, porque ninguém dizia o contrário. Eu vivia torcendo para o dia amanhecer, porque o sol era o único momento de respiro. E mesmo assim era pouco, porque ele voltava do trabalho sempre que queria, batia a porta, mandava minha mãe calar a boca, e ela calava. E eu também, todo mundo calava. Só os pratos tremiam na estante, como se até o vidro sentisse medo dele. E eu comecei a me acostumar. E isso é o mais triste, minha filha. Quando a gente começa a achar normal, quando o pesadelo vira rotina, quando o medo vira mobília da casa, eu parei de brincar, parei de rir, parei de sonhar. Só estudava. Estudava como se fosse o único jeito de sair dali. A escola era meu único lugar onde ele não podia entrar. Mas mesmo lá, ele pairava na minha cabeça, nos meus pensamentos, em tudo. Teve uma vez que uma professora perguntou por que eu estava sempre com olheira, sempre cansada. Eu quase chorei na frente dela, mas disse que era porque ajudava em casa. Menti, claro, porque eu tinha medo de falar. Medo de que, se eu contasse, ele ficasse pior. Medo de que ninguém acreditasse e eu acabasse apanhando mais ainda. E nesse medo, eu fiquei por anos, crescendo com a ideia de que o mundo era assim mesmo, de que meninas como eu nasciam para sofrer caladas. Minha mãe dizia que mulher tem que aguentar, que a gente não pode causar escândalo. E eu absorvia isso como uma sentença, como um destino escrito antes mesmo de eu nascer. E cada vez que eu ouvia o riso dele na sala, eu sabia que a noite vinha de novo, que o ciclo recomeçava. E eu fui aprendendo a viver em alerta, a identificar os passos dele só pelo som, o jeito que a porta batia quando ele estava bravo, o cheiro do cigarro que significava que ele ia demorar mais no quarto, ou menos. Aprendi tudo, como um animal que se adapta à floresta para não ser caçado. Mas eu era caçada todo dia, mesmo sabendo, mesmo tentando escapar. E quando eu dizia para minha mãe que doía, que eu estava triste, ela dizia que era coisa da minha cabeça, que era feitiçaria, que eu estava tentando destruir a família, destruir o nome dele. Ela me batia com o pano de prato molhado, ou me deixava sem comer. Dizia que menina ingrata merecia castigo. E eu acreditava, porque criança acredita. E assim eu fui vivendo, dia após dia, apagando partes de mim, me afastando do que eu era, até não sobrar quase nada, só o vazio e a vontade de desaparecer. Mas mesmo assim, algo dentro de mim ainda resistia, uma chama pequena, fraca, mas viva. E era essa chama que me dizia para continuar respirando, mesmo com o peito apertado, mesmo com o corpo doendo, mesmo com a alma querendo sumir. Eu não sei de onde vinha essa força. Talvez de Deus, talvez de alguma parte minha que ele ainda não tinha conseguido destruir. E foi essa chama que me levou a tentar fugir pela primeira vez. Mas essa parte eu te conto depois, porque agora eu preciso de água. Minha garganta seca quando eu lembro disso. Mas já já eu continuo. Você ainda quer ouvir o resto, minha filha? É engraçado, minha filha, que quando a gente é pequena, a gente acha que mãe é quase uma santa, uma fortaleza, uma proteção divina que vai segurar o mundo, se ele tentar cair sobre a nossa cabeça. Mas às vezes, a vida bota a gente para descobrir
muito cedo que não é bem assim, que mãe também pode machucar, não com as mãos, às vezes nem com os olhos, mas com o silêncio, com a ausência, com o jeito de virar as costas, na hora que mais se precisava de um abraço. Eu lembro como se fosse agora o primeiro dia em que ela olhou para mim com desprezo. Eu devia ter uns 8 anos. Era um domingo de manhã e ele tinha saído mais cedo para caçar. E eu estava sentada no canto da cozinha com a camisola amassada e os olhos vermelhos. E ela passou por mim, me olhou de cima a baixo como quem vê uma mancha no chão. E disse baixinho, sem nem parar de mexer a panela, que eu precisava parar de me fazer de vítima, que eu já estava ficando moça, e moça esperta não se mete em confusão. E que se eu continuasse inventando essas histórias, ele ia acabar indo embora de casa. E que aí sim eu ia ver o que era viver de verdade, com fome, com necessidade, porque ele era o único que botava comida naquela mesa. E aquilo, minha filha, aquilo foi como uma segunda morte dentro de mim, porque eu percebi que não tinha ninguém no mundo que ia me proteger. Nem ela, nem ninguém. Ela sabia, sempre soube. Era impossível não saber. As paredes da casa eram finas demais. Minha dor não era silenciosa como eu tentava fingir. Mas ela fazia questão de ignorar. Talvez por medo. Talvez por conveniência. Talvez por egoísmo mesmo. E começou a repetir isso todo dia, com outras palavras, com outro tom, mas sempre com o mesmo recado. A culpa era minha. Eu é que me oferecia. Eu é que não prestava. Eu é que provocava. E essa ideia foi entrando dentro de mim como veneno, como uma tinta preta que suja tudo, até a parte da gente que era boa. E eu comecei a me olhar no espelho com nojo, a me achar errada, suja. E ela reforçava isso toda vez que ele ficava bravo, toda vez que ele sumia por 2 dias e voltava bêbado. Ela descontava em mim. Dizia que se ele estava daquele jeito era por minha causa, que eu destruía a paz da casa, que eu era um peso, um fardo. E eu só baixava a cabeça, engolia o choro e ia lavar os pratos, varrer o quintal, passar roupa, como se eu fosse uma criada sem nome, uma sombra. E isso foi me matando devagarinho. Porque uma menina precisa de afeto, precisa de carinho, precisa de um alguém que diga que vai ficar tudo bem. Mas eu não tinha isso. Eu só tinha o dedo apontado da minha mãe. E o olhar dele, aquele olhar que parecia querer arrancar pedaços de mim, só de olhar. Eu lembro de uma vez que eu chorei tanto que desmaiei no meio da sala. E ela nem me levantou. Passou por cima de mim e disse que eu só fazia cena, que eu devia ter vergonha de querer chamar a atenção daquele jeito. Vergonha, minha filha. Era isso que ela jogava sobre mim todos os dias, como um cobertor que sufoca. Vergonha de existir, vergonha de falar, vergonha de sentir. E eu comecei a pedir desculpa para tudo, até para as coisas que eu não fazia. Eu pedia desculpa por existir, por respirar, por estar ali. E minha cabeça foi sendo moldada nisso, como ferro quente que se dobra à força. E nessa tortura constante, eu fui perdendo o pouco de brilho que ainda existia nos meus olhos. A escola já não fazia mais sentido. Os colegas começaram a se afastar de mim. Diziam que eu era estranha, que parecia uma velha. E talvez eu fosse mesmo. Uma velha por dentro, uma alma cansada num corpo de menina. E ela continuava repetindo que se algo ruim acontecia, era culpa minha. Se ele batia nela era porque eu fazia ele perder a cabeça. Se ele quebrava as coisas, era porque eu olhava com cara de desafio. Se ele sumia com dinheiro, era porque eu dava azar para ele. Eu era o bode expiatório da casa, o lixo emocional da família, onde tudo era despejado. E eu não sabia mais o que fazer. Porque qualquer tentativa de falar era sufocada, de gritar era ignorada, de pedir ajuda era punida. E eu comecei a me acostumar com isso, com essa ideia de que eu era o problema. E não ele, e não ela.
E foi nesse ponto que eu comecei a achar que talvez fosse melhor desaparecer de vez. Eu pensava nisso toda noite. Ficava olhando pro teto, imaginando como seria sumir, evaporar, virar poeira. E ao mesmo tempo, tinha uma parte de mim que gritava, que implorava por alguém que me dissesse que eu não era culpada, que eu era só uma criança tentando sobreviver. E esse grito, esse sussurro interno, foi o que me manteve viva, mesmo com tudo desmoronando ao meu redor. Porque se nem minha mãe acreditava em mim, se nem ela me defendia, quem mais faria isso, minha filha? Quem mais? Ninguém. Por muito tempo. Ninguém. Mas um dia, uma pequena faísca apareceu. Uma chance. Uma luz quase invisível. Mas foi ali que tudo começou a mudar. Devagar, como brasa acesa no escuro. Mas essa parte eu ainda não posso te contar. Porque, antes disso, teve um momento que quase acabou comigo de vez. E foi aí que eu tentei fugir pela primeira vez. Mas isso é pra depois. Por enquanto. Só respira comigo. Respira fundo. Porque lembrar disso ainda pesa, ainda machuca. Mas agora que comecei, eu vou até o fim. Eu nunca vou esquecer o dia em que eu tomei coragem para tentar fugir. Foi um misto de medo, desespero e esperança. Uma mistura tão forte que parecia que meu coração ia explodir a qualquer momento. Eu sabia que aquele lugar não era seguro. Para mim, que eu não podia continuar ali. Mas a ideia de sair sozinha, sem saber onde ir, sem ninguém que me acolhesse, era quase tão assustadora quanto o que eu vivia dentro de casa. Eu esperei até que ele fosse trabalhar. Aquele homem que era meu pai, mas que agia como um monstro disfarçado. E enquanto a casa estava silenciosa, eu peguei uma pequena mochila que eu tinha escondido no fundo do armário, com umas roupas velhas, um pão duro que eu tinha conseguido pegar da cozinha e sair pela porta da frente, sem olhar para trás, sem pensar no que eu estava deixando, só naquilo que eu queria encontrar. Liberdade, um lugar onde eu pudesse respirar sem medo. Eu caminhei sem rumo pela estrada de terra. O sol começava a se pôr, e eu sentia o suor escorrendo pelo rosto. Meu corpo tremia. Eu estava sozinha, pequena, perdida. E o medo foi me alcançando de novo, porque a noite trazia seus próprios monstros. Mas eu continuei andando porque tinha que continuar. Até que eu ouvi passos atrás de mim. Era minha mãe. Minha mãe que eu achava que nunca viria atrás de mim. Mas lá estava ela com os olhos cheios de lágrimas, mas também de raiva. Ela me puxou pelo braço com força, me empurrou de volta para casa, me gritou que eu era ingrata, que eu não tinha respeito, que estava destruindo a família. E eu não entendia como ela podia me tratar assim, depois de tudo que eu passava. E quando eu tentei explicar, ela não quis ouvir. Disse que eu era uma mentira ambulante, que eu só queria chamar atenção. E naquele momento eu percebi que não tinha para onde ir, que a casa onde eu sofria também era minha prisão. Porque minha mãe, a pessoa que devia me proteger, era a primeira a me negar ajuda, a me punir, a me culpar. E isso doeu mais do que qualquer outra coisa. Doeu porque era um abandono, um silêncio ensurdecedor. E eu fiquei ali, parada, com o coração partido, tentando entender como podia existir tanto ódio e desprezo dentro de uma casa onde supostamente deveria ter amor. E a partir daquele dia, eu percebi que a única maneira de sobreviver era me calar, fingir que estava tudo bem, engolir o choro, esconder as marcas. Porque falar só me trazia mais dor. E então, eu comecei a me transformar em alguém que não era eu. Uma máscara para esconder a verdade. Uma menina que sorria para o mundo enquanto morria por dentro. E foi assim que passei os anos seguintes, entre o medo e a dor, entre o silêncio e o desespero. Até que um dia, quando eu já não tinha mais esperança, algo aconteceu que mudou tudo. Algo que eu não posso explicar direito. Um milagre, uma
Mão invisível que me puxou para fora daquele abismo. E eu quero que você saiba que mesmo nos momentos mais escuros, a luz pode aparecer. Mesmo quando tudo parece perdido, por mais que a gente ache que ninguém está olhando, alguém sempre está. E esse alguém pode mudar tudo. Eu não sei ainda como. Mas eu vou te contar, devagarinho. Porque essa história ainda não acabou. Ainda tem muito para eu te contar. E eu sei que você está aqui comigo, ouvindo. E isso já é uma vitória. Então respira. Porque a nossa jornada está só começando. Depois daquela primeira tentativa de fuga que terminou naquela noite fria, com minha mãe me empurrando de volta para a casa que eu queria deixar, eu me fechei ainda mais, coloquei um muro invisível em volta do meu coração, porque aprendi que confiar em alguém podia ser a pior escolha que eu podia fazer. E naqueles dias, quando o silêncio da casa era cortante, eu comecei a guardar meus segredos tão profundamente que nem eu mesma conseguia alcançá-los às vezes. Tinha medo de falar. Medo de que minhas palavras fossem usadas contra mim. Medo de que quem deveria me proteger fosse o primeiro a virar as costas. Então eu me tornava pequena, encolhia minha dor e tentava sobreviver de qualquer jeito. Parecia que cada dia era uma batalha entre o que eu queria sentir e o que eu era obrigada a esconder. Até que um dia, bem no meio do inverno, quando o frio parecia querer congelar até os pensamentos, aconteceu algo que eu nunca esperava, algo que eu não podia controlar. Foi um encontro com uma mulher que apareceu na minha vida como um raio de luz inesperado. Ela era uma vizinha que vinha visitar minha mãe para conversar. E naquele dia, ela me viu de verdade, não com os olhos que julgavam, mas com olhos que ouviam, que entendiam, que não precisavam de palavras para saber o que eu estava passando. Eu tentei esconder como sempre. Baixei o olhar, fingi estar distraída. Mas ela não deixou. Ela se aproximou devagar, como se não quisesse assustar, e me disse que eu era mais forte do que eu achava, que ninguém, nem eu, nem aquele monstro que vivia naquela casa, podia apagar a luz que eu tinha dentro de mim. E aquilo, minha filha, foi como uma semente plantada em terra seca. Era a primeira vez que alguém falava aquilo para mim. Alguém que não era minha mãe, que não era meu pai, que não queria me machucar. E aquela mulher começou a aparecer mais vezes, trazendo junto pequenas doses de esperança, palavras gentis, um abraço que eu aceitava mesmo sem saber direito o porquê. E aos poucos, eu comecei a acreditar que podia existir uma saída, que a vida podia ser diferente, que eu não estava sozinha. Mas, claro, isso não era fácil, porque dentro de casa, as coisas continuavam ruins. O monstro ainda estava lá, rondando, controlando, ameaçando. E minha mãe ainda me culpava. Ainda me dizia que eu era a responsável por tudo, que eu destruía a paz da família. E eu sentia o peso dessas palavras, como pedras no peito, me afogando devagar. Mas agora tinha algo que me segurava, uma mão invisível que me puxava para fora daquele buraco. Aquela mulher era a minha luz no fim do túnel. E eu começava a sonhar com um futuro onde eu pudesse ser livre, onde eu pudesse ser eu mesma, onde a dor fosse só uma lembrança distante. E nessa busca por liberdade, eu descobri forças que nem sabia que tinha. Forças escondidas lá dentro, que vieram para me ajudar a lutar, a resistir, a sobreviver. Por que, minha filha? Mesmo quando a vida parece o pior dos pesadelos, a gente tem dentro da gente uma coragem que é maior do que tudo. E essa coragem foi o que me fez continuar, o que me fez seguir em frente. Mesmo quando tudo ao redor dizia para eu desistir, eu queria te dizer que não importa o que você esteja passando, não importa o tamanho da escuridão. Sempre tem uma luz esperando para te encontrar. E essa luz pode vir de onde a gente menos espera. De um gesto, de uma palavra, de um olhar. E é essa luz que eu quero que você segure agora. Porque ainda tem
muito para contar, muita história para viver. E eu sei que você vai conseguir, assim como eu consegui. Eu vou continuar te contando. Só respira fundo e fica aqui comigo. Você sabe, minha filha. Às vezes a gente não tem ideia do quanto é forte até o momento em que a vida resolve testar a gente com tudo aquilo que parecia insuportável. E foi assim comigo. Depois que aquela vizinha apareceu, aquele raio de luz que eu nem sabia que precisava, eu comecei a perceber uma coisa muito importante. A força que eu precisava para sobreviver estava dentro de mim, mesmo que por muito tempo eu tivesse acreditado no contrário. Eu passei a prestar atenção nas pequenas coisas que me faziam sorrir, nos momentos em que eu conseguia fugir da dor, mesmo que fosse só por alguns segundos, como quando eu sentava perto do fogão a lenha e sentia o cheiro da comida que eu mesma tentava preparar, ou quando conseguia escrever umas palavras escondidas num caderno velho que eu guardava com medo de alguém encontrar. Eu descobri que esses pequenos pedaços de mim eram a minha verdadeira resistência. E foi aí que eu comecei a sonhar diferente. A pensar que eu podia mudar aquela história, que eu não precisava ser apenas a menina triste daquela casa, que eu podia ser a mulher que escolhe o próprio caminho. E sabe, minha filha, não foi fácil. Porque dentro de casa a violência continuava. O silêncio da minha mãe também. E eu vivia aquele conflito enorme entre querer partir e o medo de ficar, entre querer falar e o medo de não ser ouvida. Mas eu decidi que precisava tentar, mesmo que fosse só para mim. Comecei a aprender que a dor não me definia, que eu era mais do que aquilo e que merecia mais. Merecia respeito, amor e que ninguém tinha o direito de tirar isso de mim. Foi uma decisão silenciosa, uma promessa feita só para mim, de que eu não ia desistir, mesmo que tudo parecesse perdido. E essa promessa se transformou em ação. Comecei a buscar ajuda, primeiro timidamente, conversando com aquela vizinha, depois procurando um jeito de me afastar daquele lugar. E sabe o que foi mais difícil? Foi enfrentar o julgamento, o olhar das pessoas que não entendiam, que falavam pelas costas, que diziam que eu era louca, que estava inventando, que a família era sagrada e não se mexe. Mas eu aprendi a não ligar para isso, porque o que eu queria mesmo era a minha liberdade, a minha paz, a minha vida. E essa busca me deu um novo motivo para acordar todo dia, para lutar contra tudo, contra a dor, contra o medo, contra a solidão. E foi assim que, devagarinho, eu comecei a construir uma nova história. Não sem cicatrizes, não sem medo, mas com coragem, muita coragem. E eu quero que você saiba que essa coragem está aí dentro de você também, mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a noite é mais escura. Essa luzinha que parece pequena pode virar uma fogueira, pode iluminar o seu caminho. E eu tô aqui para te lembrar disso, porque já estive onde você está, já senti o que você sente, e eu sei que é possível. Eu acredito em você. E vou continuar te contando tudo, porque essa história ainda tem muita coisa para revelar, e eu quero que você fique comigo até o fim. Minha filha, teve um dia que ficou marcado para sempre na minha memória. Um dia que parecia comum, mas que, no fundo, carregava a promessa de mudança. Eu estava cansada de me esconder, de fingir que estava bem, cansada de carregar uma dor tão grande que parecia querer me esmagar. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Uma mistura de coragem e necessidade que me fez tomar uma decisão que mudaria tudo. Eu decidi que não ia mais aceitar aquela vida, que merecia mais, que merecia ser feliz. E mesmo com o medo apertando o peito, eu procurei ajuda de verdade. Fui até um lugar que eu nem sabia que existia. Um lugar onde a palavra acolhimento não era só uma promessa, mas uma realidade. E lá eu encontrei pessoas que me olharam com respeito,
que me ouviram sem julgar, que me deram força quando eu achava que não tinha mais nada para dar. E foi ali que eu comecei a reconstruir minha vida, tijolo por tijolo. Porque sair daquela prisão emocional e física não foi fácil. Tive que enfrentar o que estava enterrado lá dentro. Tive que olhar para mim mesma com amor e paciência. Tive que reaprender a confiar. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Que mesmo depois de tanta dor, eu consegui encontrar beleza na vida. Consegui encontrar alegria nas coisas simples. Consegui me amar. E foi um processo lento, doloroso, cheio de altos e baixos, mas que me fez perceber que a esperança não é só uma palavra bonita. É uma força real que pode transformar a gente. E eu quero que você entenda isso também. Que não importa quão fundo você esteja, existe uma saída, existe uma mão estendida, existe uma chance de ser feliz. E eu tô aqui para te dizer que essa chance é sua. Só depende de você agarrar, porque o primeiro passo é o mais difícil, mas também o mais importante. E depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu comecei a me libertar, a me reencontrar. E essa história que parecia tão cheia de dor, virou uma história de superação, de força, de amor próprio. E eu tenho orgulho disso. Orgulho de quem eu me tornei. E quero que você tenha orgulho de quem você é. E vai ser. Porque a sua história também pode ser assim. Cheia de luta, mas com um final feliz. E eu vou continuar aqui, te acompanhando até o fim dessa caminhada. Porque a gente não está sozinha. Nunca esteve e nunca vai estar. Minha filha, depois daquele dia que mudou tudo, quando eu finalmente consegui encontrar um caminho longe daquilo que me aprisionava, minha vida começou a ganhar cores que eu nem sabia que existiam. Foi um processo longo, de reconstrução, onde eu precisei olhar para dentro, aceitar minhas feridas e aprender a curá-las, às vezes com ajuda, outras vezes sozinha. Mas sempre com a certeza de que eu merecia viver em paz. Foi difícil desapegar do passado, daquele peso que eu carregava no peito, das cicatrizes invisíveis que ninguém via, mas que eu sentia a cada instante. Eu precisei aprender a me perdoar por tudo que achei que tinha feito de errado. E também aprender que perdoar não é esquecer, nem aceitar o que me fizeram, mas sim libertar meu coração para poder seguir em frente. E a minha mãe, aquela mulher que antes me culpava e me negava, com o tempo também passou por sua própria transformação. Não sei se ela entendeu tudo, não sei se pediu desculpas do jeito que eu precisava, mas houve uma mudança, uma quebra naquele silêncio gelado que existia entre nós. E eu consegui, depois de muitos anos, olhar para ela com um olhar diferente, mais leve, sem tanto rancor, porque eu entendi que o perdão é para a gente, para a nossa paz, e que cada um tem seu tempo para se curar. E assim, eu comecei a me permitir viver, a me permitir amar, a construir uma família de verdade, cheia de respeito e carinho, onde eu posso ser quem eu sou, onde o medo não manda mais, onde a dor ainda existe, mas não me domina. E eu quero que você saiba, minha filha, que essa história que eu contei não é só minha. É de muitas mulheres que vivem, ou viveram, histórias parecidas, que enfrentam batalhas silenciosas todos os dias, mas que são mais fortes do que qualquer coisa e que merecem ser ouvidas, acolhidas e respeitadas. E se você está ouvindo isso agora, eu quero que você sinta toda a minha força, chegando até você. Quero que saiba que você não está sozinha, que sua voz importa, que sua vida importa, e que um milagre pode acontecer para você também. Talvez não do jeito que você imagina, mas acontecerá, porque a vida tem essa capacidade de se renovar, de surpreender. E eu quero que você acredite nisso, com todo o seu coração, porque o seu futuro é uma página em branco, e você é quem escreve.
Com a caneta da coragem, da fé e do amor. Então vai, escreve sua história, luta pela sua paz, porque você merece, sempre mereceu. E eu vou estar aqui, sempre, torcendo por você, porque juntas somos mais fortes. E essa é a verdade que eu quero deixar para você hoje. Obrigada por me ouvir, minha filha. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Beijo da vovó.